o empate que ficou com aquele gosto amargo, o torcedor não sabia se comemorava, se reclamava, se ficava satisfeito, se não sabia, nem os jogadores sabiam muito o que faziam depois do jogo. Eu fiquei observando lá de trás do gol, né? Eu sempre fico observando a reação dos jogadores. Eles foram lá para o meio do campo, cumprimentaram os jogadores do São Paulo, trocaram camisa, tal. Ficaram naquelas de que como se não tivesse acontecido um grande clássico, um grande majestoso há minutos atrás, depois do final do jogo. Porque o Corinthians empatou, né, teve aquela alegria imensa, praticamente virou o jogo, foi para cima, quase virou o jogo, não conseguiu, mas ficou aquele gosto de conseguir o empate aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo. Então, o próprio Dorival, na minha pergunta na entrevista coletiva, se declarou satisfeito com o resultado, 1-1. Para o Campeonato Paulista, não sei se muda muita coisa, não é tão ruim assim, não é tão bom assim também, não deixa o Corinthians perto da zona de rebaixamento, mas também não deixa o Corinthians perto dos primeiros colocados do Campeonato Paulista. O Corinthians é o 7º, 4 pontos ganhos, estaria classificado para a próxima fase. Só que o Botafogo, que é o primeiro que cairia, tem 2. Então, o campeonato ainda está perigoso para o Corinthians. Mesmo com o empate de ontem, o campeonato está perigoso. Ainda mais que o Corinthians, quinta-feira, joga contra o Santos na Vila Belmiro. Não é o melhor Santos da história, mas é um clássico na Vila Belmiro, na casa dos caras, com a torcida dos caras. É sempre um jogo muito difícil. Então, o Corinthians tem que conseguir um bom resultado lá. Imagina se perde lá, como é que fica? Esses clubes que estão com 2, com 3 pontos, vão fazendo pontos, e aí você vai ficando para trás. É um campeonato muito complicado, cara. São 3 jogos só, faltam 5. Faltam 5 jogos para terminar o Campeonato Paulista. Faltam 5 jogos para terminar o Campeonato Paulista. E o Martínez, hein? O Martínez, o Dorival me falou ontem, hein? Eu mandei mensagem pro Martínez, ele não me respondeu. Ele não responde mensagem, sumiu. Aí ele aparece no Instagram em foto no iate, foto na lancha, do lado da mulher dele lá, do lado dos amigos, e foto não sei onde, e se divertindo, e não responde o Dorival. Aí me falaram lá no clube até, não sei se para amenizar, não, ele tá respondendo o Marcelo Paz, ele tá conversando com o Marcelo Paz. Daí eu falei, mas alguma coisa tá errada, né? Porque o Dorival tá puto. Falou que não responde mensagem dele. E ele tá respondendo o Marcelo Paz normalmente, por que ele não responde o treinador dele? Então, ele tem algo contra? Ele bloqueou o telefone do Dorival? Tem alguma coisa errada, né? Nessa história do Martínez. A gente tá falando aqui que é reemissão de passaporte, porque é o que nos passa o clube oficialmente, né? Mas o Dorival ontem mostrou um descontentamento muito grande com o José Martínez. Inclusive, ele falou, quando ele voltar, falou fora do ar, tá? E eu estou trazendo essa informação para vocês aqui em primeira mão. Falou, quando ele voltar, ele vai ter que conversar com os jogadores. Ele vai ter que conversar com os jogadores para explicar o que ele estava fazendo lá. Porque como é que uns têm 7 dias de férias e outros têm 30? Ele falou isso. Como é que uns têm 7 dias de férias e outros têm 30? Não, isso não foi o Dorival que falou, isso foi uma outra pessoa próxima ao Dorival que falou, não foi o técnico do Corinthians que falou essa frase, não. Mas foi uma pessoa próxima ao Dorival que falou. Como é que uns têm 7 dias de férias e outros têm 30? Uma pessoa próxima do treinador me falou isso. 30 dias de férias quer dizer o quê? O cara tá passando férias na Venezuela? O empate ruim porque dentro de casa criou muito mais chance que o time de São Paulo. Não é time horroroso o time de São Paulo, né? São Paulo numa fase terrível dentro e fora de campo. E agora, sobre futebol do Corinthians, Belo, hoje, quem tem que ser ouvido é o Marcelo Paz, porque as entrevistas dele são todas corretas, ele tá mandando papo, né? Porque eu vi os mais tablet, papo. A polêmica do último final de semana, por exemplo, disseram que iam fazer contratações e não ia sem colocar dinheiro. Aí recebemos a informação de que houve um investimento de 1.800.000 para trazer o Matheus Pereira. O Corinthians tinha me garantido, e eu passei essa informação e coloquei minha credibilidade na jogada, que o Corinthians tinha trazido o Matheus Pereira de graça.
Porque me Então, garantiram no Corinthians. pois Isso eu é, acreditei na pessoa que me passou. não veio de graça. Tem 1.800.000, aí tem lá um cashback do salário do Rian, tem toda uma conta aí que pode ser. Aí fica, o negócio é bom, o negócio é ruim. Eu acho que um negócio. Assim, o Marcelo Paz, ontem em entrevista à TNT, disse: não, se tiver que investir alguma coisinha, nós vamos investir. Então, Marcelo Paz, vamos atrás do Marcelo Paz. O José Martins, por exemplo, tem que ouvir o Marcelo Paz, o que ele acha. Se perguntar para o stakeholder, para o assessor, para o cara que anda do lado do outro, você não vai ouvir. O papo reto é o José Martins. E outra coisa, ele fala com o Marcelo Paz, mas não fala com o treinador. Não existe isso, Belo. Ô Imagina. Silvinho, você precisa ver o que eu vi na coletiva. O Dorival, ele falou, isso aí tá na coletiva. O Martínez, quando voltar, vai ter que conversar com os demais jogadores do grupo, vai ter que se entender com os demais jogadores, alguma coisa assim. Sim. Daí eu achei estranho essa resposta, né? Daí depois eu fui falar com o Dorival e com as pessoas próximas a ele, né? Tentei segurar ele antes dele sair lá da sala de coletivo. E falei, como assim? Ele vai ter que conversar com os outros jogadores. É porque ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. Como assim? Não, ele não responde as nossas mensagens. Como assim? Não, ele não respondeu a última mensagem do Dorival. O Dorival mandou mensagem para ele e não respondeu. Não respondeu, mas quando que ele volta? Ninguém sabe quando ele volta. Mas quando ele voltar aqui, ele vai ter multa, então? Quando ele voltar, ele vai ter que conversar com os outros jogadores para explicar por que ele tem 30 dias de férias. Daí depois a direção veio nos procurar para falar que ele está falando com o Marcelo Paz. Passar um pano, né? Tá falando com o Marcelo Paz e não fala com o treinador. E hierarquicamente, ele enxerga o Dorival. Ele tem que conversar com o Dorival e com o capitão do time. O capitão do time e com o Dorival. Esses caras têm que saber o que está acontecendo. Se o Dorival ligou para ele é porque tem coisa importante para falar. Você está treinando, está bem fisicamente? Como é que você está? Está preparado, né? Está treinando em casa? Um vídeo lá, funcional, treinando, carregando lá os pesos, não sei o que. Não quer dizer nada isso aí. Agora a Monique Vilela, a repórter de Curitiba, especialista em Atlético Paranaense, que foi a primeira que deu do interesse do Atlético Paranaense no Kaká, escreveu ontem que o Atlético está desistindo do Kaká porque o pessoal assistiu o jogo do Kaká contra o Bragantino. Ó que sacanagem. Pô, tira o Kaká do jogo, mano. Era só não ter posto no jogo. Era só não ter levado pro jogo, que o Kaká tava fora. Aí o Dorival ontem falou que o Kaká não foi pro banco porque tava machucado. Tava sentindo. Sentiu uma contusão. O Kaká um touro, não sei dor nada. Ótima hora, né?